O Amor Vencerá no ar, aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero desejar a paz a você, aqui no rincão do meu Senhor. Está chegando até bebezinho aqui para orar conosco. Sejam bem-vindos. De onde? Hein? Rio Grande do Sul, para o nosso Rio Grande do Sul, todo o sul do nosso Brasil, a paz. Vamos rezar juntos, vamos orar por sua família. Você já vai chamando as pessoas, vai mandando aí uma mensaginha pelo telefone, ou aí na sua casa, diga, vamos rezar juntos. Nós estamos num tempo tão bonito, daqui a pouquinho vamos entrar no advento, né? Esse clamor de toda a nossa igreja, vem Senhor Jesus. É isso que nós temos no nosso coração. E hoje é um dia também especial. Já estive à missa, rezei por você, por sua família, por todos aqueles que nos pedem orações, pela Lurdinha Nunes, fazendo o tratamento. Hoje ela vai fazer quimioterapia, mais uma sessão. E você já vai chamando no seu coração aquelas pessoas que você quer orar. Coloco a minha irmã Dinha na oração, a minha irmã Ema, seu marido Vladimir, a sua casa, que a força e a graça dos santos anjos entrem aí em cada local da sua casa, do seu ambiente, do seu trabalho, onde você está, hein? Vamos rezar juntos? Vamos. E como eu tenho o costume de falar e chamar, onde tiveram bem te vi cantando, um passarinho piando, uma flor se abrindo, é nosso Senhor que está conosco e dizendo, não temais, eu estou convosco. Se eu cuido dos passarinhos, eu não vou cuidar de você? Hein? Não é mesmo? Então vamos rezar. E hoje, gente, eu tenho alguém aqui, tenho o padre, sua bênção. Deus abençoe. Tenho visto o senhor nas redes sociais, estou curtindo, viu? Amém, que bom. Não é, gente? Qual é o seu Instagram, padre? P.E. Sandro Magalhães. Como? P.E. Sandro Magalhães. Sandro Magalhães. Então vamos começar aí a seguir o padre Sandro, porque quanto mais nós seguimos pessoas que nos trazem o amor de Deus, a salvação em Cristo, a palavra do Senhor, mais nós seremos evangelizados e vamos sendo santificados. Vamos prestar atenção nas pessoas que nós seguimos no Instagram, no Face, nada de curiosidade. Vamos seguir aqueles que nós sabemos que vai nos edificar, porque a palavra de Deus diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, mas nem tudo me edifica, não é? Você aqui que fez o seu pedido para a barquinha de oração, já colocamos os seus pedidos. Nós temos aqui fotos, bilhetinhos, os que enviam cartas, ainda temos cartas, recebemos cartas aqui em pedido de oração. E quero também dizer, você pelo Facebook, você pelo Instagram, você pelo Telegram, você pelas redes sociais, todas aí, pode saber que nós colocamos aqui na barquinha de oração. Mas hoje eu tive uma surpresa maravilhosa, é dia de Santa Cecília, gente. Me lembro direitinho quando o Padre Jonas conta que ele pediu a Deus, no dia de Santa Cecília, a graça de cantar. E ele recebeu esse dom maravilhoso. E aqui tem um filho dele que já veio para o acampamento de músicos esta semana. Você venha para cá. Você que canta na sua igreja, na sua paróquia, você que é músico, você que diz assim, eu só arranho. Mas é para você também, e especialmente para você. O diácono Nelsinho não está aqui agora, mas ele começou com o Padre Jonas em adolescente.
E nos maranatás, nos encontros de jovens, ele ficava olhando o Padre Jonas tocar violão. E foi aprendendo de ouvido. E hoje é o querido diácono Nelsinho. Grande compositor da Canção Nova e grande compositor da igreja no Brasil. É maravilhoso. E o filho quem é? Vem aqui, vem para cá pertinho de mim. Dá um abraço. Dá um abraço apertado. Um suspiro dobrado. Gente, quem não conhece essa maravilha aqui, né? O Eros Biondini. Falar nisso, você não está sozinho, né? Sempre com a Adriana. Adriana, vem aqui, Há mais Adriana. de 30 anos que a gente vem à Canção Nova, desde que o próprio Nelsinho foi lá em Belo Horizonte e nos conheceu e nos trouxe para o Padre Jonas. O Padre Jonas também pediu a Deus o dom da música para mim. Oh, então vamos ouvir e essa aqui, ó. 29 anos que nós vamos fazer de casados. E nesses 29 anos, mesmo de casar, nós já estávamos na Canção Nova, né, Adri? Vocês tinham que estar aqui nesse fim de semana, onde tivemos o Frei Gilson, tivemos os padres da Canção Nova, acampamento, tivemos a doutora Filó, e tivemos aí o Rubens e a Tânia. Foi maravilhoso. Vocês precisam vir aqui falar para nós, como casal, em um acampamento de oração. E nós acompanhamos, né, de casa, o acampamento para casais. É uma alegria estar aqui, né? Somos filhos da Canção Nova há tantos anos. Nós temos um amor imenso e é uma alegria estar aqui e participar de mais um acampamento de músicos. Eu não sou música, né? Mas estou aqui. É igual eu, mas nós cantamos uma canção nova, né, gente? Mas tem mais gente com vocês? A Julie, que está por aqui, e o Luiz, que está já tocando para nós, o maestro. Daqui a pouquinho ele vai falar. Mas eu quero dizer assim, é muito providencial você estar aqui hoje, né? Vai iniciar o acampamento para músicos, mas como filho da Canção Nova, esse testemunho tão bonito, né? Que o Padre Jonas já o batizou no Espírito Santo para a música. Verdade. E a evangelização pela música, já dizia o Papa João Paulo II, ela se encaixa perfeitamente nessa nossa nova evangelização. E o Padre Jonas percebeu isso em primeiro. E ele foi passando para nós essa unção. Olha aqui o arrepio, porque é realmente um dom precioso. Quando o rei Saul afastou o coração de Deus, quem não conhece aquela passagem? Aquele homem todo-poderoso afastou o coração de Deus, como todas as pessoas que afastam o coração de Deus, ele foi tomado por um espírito de depressão. Então chamaram Davi para tocar para ele. E o que está escrito? Imediatamente aquele espírito mau saiu da vida do rei. Gente, vamos aplaudir essa palavra de Deus. Depois vamos dizer até a citação aqui. Você vai pregar no acampamento? Eu vou fazer o show de hoje à noite. Amanhã eu vou ajudar na condução aqui do acampamento. Né? E vamos estar durante todos os dias dando testemunho. E você vai trazer em algum momento esta passagem bíblica que vai levantar muitos corações. Porque mostra que a gente não pode cantar por cantar. Porque se Davi cantasse por cantar ou tocasse por tocar, não faria efeito nenhum na vida do rei Saul. Qual é essa passagem? Está no livro de Samuel e eu vou pegar certinho o capítulo e o versículo. Pega aí que nós vamos rezar com ela, tá? Que bom. Nosso Senhor, Ele quer que nós tornemos a palavra viva no meio de nós. E o maestro, como se chama? Hein? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Bom dia, tá tímido? Por que será, hein? Só o sapo que não é tímido, gente. Só o sapo aqui, tá aqui. Só você que não é tímido, mas todos os maestros, todos os que estão nos instrumentos são tímidos. Os que cantam também, mas o maestro especialmente. E aí, querido? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, no lugar do nosso amigo Sapo aqui hoje, acompanhando meu irmão Eros Biondini, toda a nossa comunidade Mundo Novo também que está nos assistindo. Manda um abraço para todos. Uma alegria estar participando desse momento com vocês. Seja bem-vindo. E o Sapo está aqui, gente, assim, com a camiseta Perseverar e Perseverar e Perseverar e Perseverar. Maravilhosa da Canção Nova. Maravilha. E eu sou modelo, né? Então fica bem. Aí, gente, vamos aplaudir esse modelo aqui, né? Que está todo dia nos sorrindo,
para a vida e Então, aqui conosco. eu pedi para ele tocar, porque como ele é o músico do Eros, aí o Eros fica mais à vontade, fica com mais, Mas eu faz fico com mais tão à tranquilidade. vontade com o Sapo, sabia, Luzia? Que o Sapo, ele que faz os meus arranjos das minhas músicas instrumental, Nas Asas do Senhor, Tomo É o maior Posse. maestro, Eu tenho a música instrumental gravada e ele que fez toda ela. Amém. Aí, Maravilha, viu? é sempre um prazer. Isso aí é maravilhoso, né, gente? E falando disso, falando dessa graça, já quero convidar você para nós orarmos. Eu quero dizer a todos aqueles que vêm para o acampamento de oração, dos músicos, Padre Jonas tem esse livro, Maria, a mulher de Gênesis ao Apocalipse. O Padre Jonas tem um livro maravilhoso para músico, que não está aqui, eu vou pedir que traga, Maria em Ordem de Batalha. Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome do livro. Eu ganhei uma caneca, que já tomei água, 2, uma delícia, da Canção Nova. Jesus, este é o meu projeto de vida. Estar sempre unido a Jesus. Obrigada. Tudo isso aqui, gente, é pelo Davi, Departamento de Audiovisuais. Vamos rezar, então? Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração em Deus, trazer as nossas intenções. Tenho orado muito pelas guerras, as vítimas da guerra, na Rússia, né, na Ucrânia, no Oriente Médio. Quantas pessoas, quantas famílias que perdem não só os seus entes queridos, mas tudo fica destruído. A guerra no Oriente Médio, né, quantas crianças ali em Gaza, quantas crianças além no Líbano. Esses dias eu falei com o nosso bispo, que é maronita, e aqui em São Paulo, e eu disse para ele, diga para o povo libanês que a Canção Nova está unida e orando com as vítimas, com o país do Líbano, né, com a faixa de Gaza, todas aquelas vítimas. Como é doloroso assistir os jornais e ver quanta coisa, meu Deus, mas também quanta coisa aqui no Brasil. Quanta coisa acontecendo aqui no Brasil que parece que o mundo está no avesso. Mas nós somos homens e mulheres da esperança. Que o Senhor nos sustente com a sua graça e que o Senhor nos encha do Espírito Santo com a força e o poder do Espírito Santo, nos enchendo de coragem, de tenacidade, do dom da fortaleza, desse fruto maravilhoso, dessa virtude da esperança, da fé e, claro, do amor. Eu coloquei algumas coisas que me vieram no coração. Nós oramos pelo Padre José, tudo que ele está passando, e também por todas as situações na minha família, Senhor. Diga isso, Senhor, na minha família, Senhor, com meus amigos, Senhor, com a minha nação, com o mundo, as nações em turbulência, em guerra. Eis-nos aqui, mas também pelos aniversariantes. Tem algum aniversariante aqui? Não? Mas pelo aniversariante, estou orando pelos aniversariantes de ontem. Tenho Pedro, meu neto do coração. Eu tenho a Daniela em Lorena, minha sobrinha afilhada. Eu tenho a Helena, neta do Dunga. Quem mais? O Renato da comunidade. O Renato da comunidade. Ó, Padre Sandra, vai me lembrando aí as suas intenções. Também você falando das guerras, muitas vezes as pessoas também sofrem interiormente, principalmente aquelas pessoas que sofrem com depressão, que é uma guerra interior, dos sentimentos, das dores. Quero rezar por você que sofre com depressão, síndrome do pânico,
ansiedade, tudo o Senhor isso. que é padre, que está ali no confessionário, traz todas os fardos de nós pecadores, né? E o Senhor deve ouvir muitas dores. Sim, Nós muitas colocamos pessoas. essas situações todas. Então, e quantos lugares que a gente vai e a pessoa pede, padre, reza por isso, porque eu estou tomando um remédio, eu estou vivendo isso. E a gente acolhe aquele pedido, reza, e eu quero rezar aqui também por você nessa situação. Os padres que sofrem com seus filhos, que percebem que tiveram assim, fizeram tudo para uma criação cristã, dos valores, né, da humanidade, os bons valores, e de repente esses jovens vão para outros caminhos, que o Senhor os devolva para as suas famílias, para os seus pais. Quando eu falo devolva, não significa espaço físico, mas para o afeto, para os caminhos de Deus, né? Então você vai colocando assim. Hoje eu vou ser madrinha, tenho essa alegria também, eu coloco como intenção, de crisma da minha neta do coração, a Poliana, Popó. Então, nós estaremos também em ação de graças aqui por você, Poliana, e todos os crismandos ali na cidade de Lorena. E hoje é aniversário também da irmã Eliane, do Grupo Madre, do Hospital Pequeno Antoninho. Ai, que lindo! Essas irmãs tão queridas, pequenas missionárias, que também tem o Pio XII, os hospitais que acolhem tantas vezes as nossas famílias, inclusive acolheu o diácono Nelson Correia naquele tempo que ele teve Covid. Então, um beijo para a irmã Eliane também, que está nos assistindo. Está vendo quantas intenções? A oração é assim, ela coloca tudo no lugar. Ela é para quem está alegre, diz o Senhor. Quem está alegre, louve. Você está triste? Louve. Você está doente? Suplique. E em tudo nós damos graças ao nosso Deus, que faz bem todas as coisas. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. A Luciana me trouxe aqui o livro Eros, Músicos em Ordem de Batalha. Olha que linda a capa do livro, todo o conteúdo aqui para os músicos, para todas as pessoas, você que é adolescente, você jovem, você que canta, toca e quer também cantar, né? Mesmo assim desafinada como eu, mas eu canto, está aqui, Músicos em Ordem de Batalha. Quantas batalhas eu vivo espiritualmente, na comunidade, que eu preciso oração, ore pela Canção Nova, por favor, e eu canto, mesmo sem saber cantar, eu canto em ordem de batalha, porque eu sei que o nosso Deus, Ele nos concede a vitória. Talvez não seja a vitória que nós queiramos, mas a vitória que é melhor para nós. Vamos cantar, querido? Vamos cantar ao Espírito Santo? Vamos. Pedindo a Ele que venha sobre esse lugar. Deus está derramando nesse lugar. Vamos cantar. Águas que irão purificar, e eu quero mergulhar em tuas águas. Eu sei, se essa torrente me alcançar, a minha vida transformará. Transborda em mim, Senhor, a tua água viva. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, inunda meu coração, aviva minha alma, vem como um rio e lava o que tem pra lavar. Vem, Santo Espírito, sobre esse lugar.
Espírito Santo, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Vem sobre esse lugar, inunda meu coração, aviva minha alma. Vem, Espírito Santo. Vem como um rio e lava o que tem pra lavar. Vem, Santo Espírito, sobre esse lugar. Parece até uma cantiga de niná. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez essa música. Eu vou pedir que o Eros nos ensine, nos ministre a música, como dizia o Padre Jonas, o cantor, o músico, vai nos ministrando para a música, na música, para que o nosso coração se abra para Deus, porque é para Deus que nós oramos. É para Ele que vai o nosso olhar, o nosso coração, o nosso grito, o nosso silêncio, a nossa dor, a nossa alegria. Deus está derramando nesse lugar águas que irão purificar, e eu quero mergulhar em tuas águas. Eu sei, se essa torrente me alcançar, a minha vida transformará. Transborda em mim, Senhor, a tua água viva. Erguendo as mãos, Espírito Santo, vem sobre esse lugar, inunda meu coração, aviva minha alma. Vem como um rio e lava o que tem para lavar, Senhor, e lava o que tem para lavar. Vem, Santo Espírito, sobre esse lugar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós iniciamos essa etapa. Músicos em ordem de batalha. O Senhor nos conhece, sabe tudo de nós, sabe tudo de mim. Eu vos suplico, Senhor, o teu Santo Espírito, a luz do teu Santo Espírito sobre mim. Vem, Espírito Santo, ilumina o meu interior, a minha mente, o meu coração. Vem, Espírito Santo, sobre os meus pensamentos, sobre a minha liberdade, sobre a minha vontade. Vem, Espírito Santo, sobre o meu passado, cada dia da minha vida, cada hora, o meu presente. E dai-me um olhar de esperança para o futuro. Vem, Espírito Santo de Deus, purifica, mergulha-me nas águas puras e perdoa
os meus pecados, ó Pai amado, pela força do Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço, Senhor, por palavras, por atos, omissões, pensamentos. Purifica-me, Senhor. Eu me reconheço que sou pecadora. Purifica-me, Senhor. E eis-me aqui, Senhor, pedindo perdão. Acolha o meu perdão. Acolha o nosso perdão, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Purifica-me, Senhor. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Vem, Espírito Inunda Santo. meu coração. Purifica minha alma. Purifica-me, Senhor. Vem como um rio e lava o que tem pra lavar. Vem, Santo Espírito, sobre esse lugar. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Onde você está, hein? Peça a luz do Espírito Santo sobre este lugar. Pedimos a luz do Espírito Santo nesse quarto, onde se esconde drogas e drogas pesadas. Que o Espírito Santo venha sobre esse jardim, esse quintal. Que o Espírito Santo venha, Senhor, sobre os pais, os filhos, os trabalhadores, sobre você, trabalhador. Vem, Espírito Santo, infunda em nós o senhorio de Jesus. Vem, Espírito Santo, e me renova, me liberta de todas as forças do mal, humanas e espirituais. Vai orando assim como eu estou nesse momento, e não deixe a graça passar. Nada impeça a graça em você agora. Nada impeça a graça em você. Nada impeça a sua intimidade com Deus nesse momento. Nada impeça você de pedir perdão a Deus, mas pedir perdão aos irmãos. A quem você precisa pedir perdão? Para quem? Perdoa, Senhor, aqueles que me ofenderam, que me julgaram, que lançaram pedras contra mim. E eu os perdoo, Senhor. Mas eu peço perdão pelos que eu ofendi. Eis-me aqui, Jesus. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja nas pessoas que eu convivi no passado. Eu peço perdão a você. Estou aqui pedindo perdão. E você também deixe-se mover pelo Espírito Santo. Porque São João, ele diz assim, que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar a misericórdia e compaixão de todos os pecados. Todos os pecados, do passado e do presente, todos os pecados. Mas também aquele que não se percebe pecador, não se arrepende e não se volta para Deus, é um mentiroso. Porque todo ser humano cai, peca, mas é preciso levantar. E está aí o Espírito Santo
para nos levantar. Olha que graça maravilhosa. Vamos louvar a Deus, vamos bendizer a Deus, porque nós somos salvos por Jesus Cristo e nele nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Não só os que eu cometo agora, mas os que eu cometi no passado. E numa próxima oportunidade, nós, católicos, temos essa graça. Buscamos a confissão, o sacramento da confissão, e podemos comungar do corpo e do sangue do Senhor. Cada um na sua vivência. Não estou aqui para julgar nem você e nem você me julgar, mas Deus vê você. Isso que é lindo. Deus me vê. E Ele é justo juiz para me lavar e me purificar de todo pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Vamos falar assim, você pela rádio, pelos quintais aí, por tantos torrões do nosso Brasil. Nós estamos orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, suplicando a graça do Espírito Santo. Eu vou pedir para o Eros que está aqui, para toda a nossa Minas Gerais e todo esse nosso Brasil e tantos lugares que você vai cantar novamente o Vinde, Espírito Santo, para que nós, como numa cantiga de niná, nós possamos estar nas mãos de Deus, no coração de Deus, abraçados pelo amor, pelo Pai das misericórdias, que consola a todos. Veio no meu coração aqui uma pregação do Padre Jonas, também no acampamento de músico, quando ele dizia, Padre, que nossa vida é como alguém que caiu num lamaçal, numa areia movediça. Ele sai e vai e toma um banho. Ele toma um banho e aparentemente ele já está ali, se sente limpo. Mas de repente ele passa assim a mão dentro da orelha, ainda tem ali um barro. Então ele precisa lavar mais um pouco. Ele passa a mão na outra orelha e ainda tem um barro. E ele descobre que ainda não está tão limpo. Ele passa a mão aqui perto das costas e vê que ainda tem aquela areia. Nas unhas, quando ele vai ver, ainda tem o barro. Eu lembro perfeitamente dessa pregação do Padre Jonas. E ele fala que o Espírito Santo, então ele tem que ir lavando a nossa vida todos os dias um pouquinho, porque sempre há alguma coisa para Deus curar no nosso coração. Por mais que nós já sejamos tão felizes e gratos por tudo que Deus já realizou, mas sempre Ele tem algo a mais através do Espírito Santo para lavar. Por isso essa canção fala, vem como um rio e lava o que tem para lavar. Amém. Às vezes eu nem sei ainda o que tem para lavar, mas lava Senhor, o que tem que lavar dentro de mim, lava, Senhor. Lava, Senhor. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, inunda meu coração, aviva minha alma. Agora vem como um rio e lava o que tem pra lavar. Vem Santo Espírito sobre esse lugar. Juntos. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, inunda meu coração, aviva minha alma. Vem como um rio e lava o que tem pra lavar. Vem Santo Espírito sobre esse lugar. A palavra do Senhor que nós vamos proclamar é o zelo pela casa do Senhor. É o zelo pela casa do Senhor. Casa do Senhor, a casa, o templo, mas a casa que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo.
O Senhor, Ele nos traz nessa passagem essa verdade de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 e seguintes. Diz assim: em seguida entrou no templo. Quem entrou no templo? Jesus. Quem? Jesus. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo, procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando o ouvia falar. Vamos aplaudir esta palavra? É palavra de Deus. Nós pedimos que o Espírito Santo viesse nos iluminar, viesse nos falar, viesse nos tocar, nos curar. E agora, esta palavra vem para nós como um alerta de Deus, como uma chamada de atenção, mas ao mesmo tempo como cura, como aqueles que ouviam o Senhor ficavam admirados, estupefatos, porque Ele falava com sabedoria. E é isso que nós queremos ouvir o Senhor através dessa palavra, Padre. Sim. De São Lucas, capítulo 19, 45 a 47. Eu quero ouvir essa palavra novamente. Vou pedir que o Padre Sandro a leia. E eu peço ao Espírito Santo que ela entre em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. E fale ao meu coração e a todos os que estão orando conosco. Essa tradução é da CNBB, a que você leu é da Ave Maria. Ave Maria. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes e os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. Amém. Amém. É a palavra de hoje que, como a gente estava já rezando, nos preparou e agora vem com essa força. O nosso coração precisa ser um lugar de oração. Ela entra como uma lança E vai lá de fundo. nós. Esses dias a gente ouviu, por ele o evangelho também, de Zaqueu. Zaqueu que abre as portas da casa para Jesus. E Jesus entra. Só que aqui Jesus está no templo, no lugar que já era para ser sagrado. Um lugar que era sagrado. Mas o que está acontecendo? Os vendilhões fizeram da casa de Jesus, da casa de Deus, um lugar que não era nada daquilo que era para ser. E quantas vezes a gente faz assim com o nosso coração, com a nossa vida, Até com o nosso próprio corpo. com o nosso Padre? corpo. A gente deixa de ser o lugar de oração, o templo de Deus, e ali passa a fazer a nossa vontade. Vendemos o nosso corpo, a nossa vida, por qualquer prazer, por qualquer desejo. Era o que ele estava fazendo. E hoje Jesus está chamando a atenção de nós.
chamando a atenção daqueles que estavam no templo, mas também de cada um de nós. Quero falar para você, onde você está? Na sua casa, eu estou no aqui, seu trabalho, na Canção Nova, nós no estamos rincão do meu aqui. Senhor. Então, olhando para onde Estou você aqui, está Senhor. também, Eis-me aqui. esse lugar deve ser um lugar santo. Esse lugar onde você mora, na sua família, na sua casa, onde nós estamos, como a Luzia diz, a Canção Nova é um lugar onde Deus habita. E muitas vezes a gente, por descuido, por misérias, a gente faz às vezes a nossa vontade. Mas peça a bênção a Deus no seu coração, e a partir do seu coração eu digo, reflete o nosso exterior, o que nós estamos vivendo no interior. Que essa palavra hoje seja para você cura, libertação e restauração de vida. Amém. Então vamos meditar nessa palavra. Daqui a pouquinho Jesus vai chegar aqui nesse rincão do meu Senhor, na presença eucarística. Mas Ele está presente aqui nessa palavra, a palavra de Deus. E Ele está dizendo para nós, escuta-me. Veja bem, Jesus entra no templo e ali estão as pessoas, já, vamos chamar assim, o povo de Deus convertido. Somente que Ele começa a expulsar os mercenários, os vendilhões. Porque onde Deus está, não pode haver sujeira, como Eros falou, da pregação do Padre Jonas. Repete para nós. O padre dizia essa pura verdade, que às vezes, com pouco que nós já nos sentimos limpos, nós já nos damos por satisfeitos, mas se nós percebermos, ainda tem muito para... Aquele banho... Aquele homem que cai num lamaçal, ele sai, toma aquele primeiro banho, se sente limpo, mas de repente ele vai olhar assim dentro da orelha. Eu lembro perfeitamente que o padre mencionava isso. Opa, tem ainda um pouco de sujeira. Depois ele olha debaixo das unhas, mesmo depois de ter tomado outro banho, ainda tem um pouquinho. É sinal que nós todos os dias precisamos fazer o nosso exame de consciência. Jesus não está acusando ninguém. Ele não está me acusando. Ele está me chamando para uma vida nova todos os dias. Eu, Luzia, posso dizer aqui, né, sem nenhuma vanglória, com o Padre Jonas fundei a Canção Nova, me converti em 73, depois de uma viuvez muito jovem. Mas hoje eu preciso de conversão, eu preciso de graça, eu preciso de bênção, eu preciso de um coração contrito e humilhado, eu preciso evangelizar com autenticidade, ser testemunha. E por isso eu peço, Senhor Jesus, venha, expulsa do meu coração, da minha vida, daqueles que estão orando conosco, toda a impureza, tudo que é falso, hipócrita, hipocrisia, porque o Senhor diz, está escrito, a minha casa é a casa de oração. Eu vou ficar apenas com esta primeira frase de Jesus. A minha casa é uma casa de oração. Mas olha, cuidado, Luzia. Cuidado, Maria, José, Teresa, Itelvina, Benedita, Tadeu. Cuidado, Mateus. Cuidado, Emanuel. Cuidado, 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 para não torná-la um covil de ladrões. E nós devemos, inclusive,
profetizar: a minha casa é uma casa de oração. Minha casa é uma casa de oração. Se algumas famílias estão tendo muita tribulação, muitas brigas, discórdia, você tem que entrar na sua casa, estender a mão e dizer: Senhor, a minha casa é uma casa de oração. Vamos dizer isso para Jesus que está chegando. Minha casa é uma casa de oração. Vamos ficar em pé e diga com força, você que está aqui, você que está em casa: minha casa é uma casa de oração. Não é casa de discórdia, não é casa de divisão, de briga. Invocamos o Senhor, o teu nome. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Minha casa é a casa de oração. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Estende a mão, você que está aqui no rincão, em casa também, para Jesus, e diga: manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua força, manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Invocamos, vai invocando o nome do Senhor, o teu nome, invocamos. O Deus Todo-Poderoso está aqui, o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua força nesse lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força, capaz de destruir todo o mal. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Coloque a mão no coração, esse é o lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Deu milagre, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus dizia para aquele jovem, ou melhor, para os discípulos: não é de dentro, mas não é de fora, mas é de dentro
que vêm as boas e más inclinações. É de dentro do nosso coração que vêm os bons sentimentos. É no nosso coração que está a bondade. É nesse mesmo coração, aí dentro, que eu preciso estar em intimidade com Deus. O falar, quando a gente reza, é só externar. Mas quando no fundo do nosso coração a gente está em oração, intimidade com Deus, e aqui me vem a lembrança da história de Dom Bosco, que quando estavam fazendo todo estudo para a beatificação de Dom Bosco, questionaram, mas Dom Bosco trabalhava tanto, que horas que ele rezava. E aí alguém levantou e disse, é o contrário. Qual é a hora que Dom Bosco não estava rezando? Porque ele rezava o tempo todo. O coração de Dom Bosco estava em intimidade com Deus. E quando a gente está em intimidade com Deus, as tempestades podem acontecer, os desencontros podem acontecer, mas eu estou em intimidade com Deus, e eu consigo passar por aquilo, eu consigo dar passos, eu consigo caminhar, viver, porque eu estou com o coração voltado para Deus. Mas quando a gente está com o coração voltado às coisas do mundo, a gente não tem essa intimidade. E aí o nosso coração está como aquele jovem rico, preso às coisas materiais, preso às coisas do dia a dia, e não tem espaço para Deus. Então a gente não consegue rezar, a gente não consegue ter essa intimidade. A gente pode até falar, porque eu acho que aquele jovem rico ia ao templo e rezava, mas ele não tinha no coração aquela intimidade de conversar com Deus, de estar andando pela rua e estar pensando em Deus, estar trabalhando e estar pensando em Deus. Desculpa, está tomando banho, está pensando em Deus, está se alimentando, está pensando em Deus, porque o coração dele estava longe de Deus. E é isso que Jesus está nos convidando hoje, que o nosso templo interior, nosso corpo, nosso coração esteja em intimidade. Então você que tem dificuldade, talvez você esteja nessa tempestade que você não consegue parar para ter intimidade com Deus. E muitas vezes a gente fica tão preso que a gente acha que rezar é parar plenamente. E não é isso. Como eu disse, você pode estar no trânsito, pode estar indo para o trabalho, voltando do trabalho, e seu coração está em Deus. Então pare um pouquinho agora. Você que está pela TV, olhe, é o Senhor que está aqui, pleno, no pão, aqui, adorado por nós. Ele quer olhar para você. E você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de rádio, que ouve a oração, para um pouquinho, faça essa oração interior. Vou falar uma expressão que a gente usa para você entender. Conecte seu coração a Deus, a Jesus, e fale para Ele, converse. Ele quer ouvir a sua voz. Eis-me aqui, Jesus. Escuta a minha voz, a voz do meu coração. Escuta, Senhor Jesus. Põe o seu olhar, Jesus, aqui dentro. O seu olhar bondoso, cheio de compaixão, de ternura. Amém. O seu olhar que olha e vê todos, percebe os pensamentos humanos. Perceba, Senhor, os meus pensamentos, porque eu clamo por salvação. Mas também olha os pensamentos dos meus irmãos agora, onde cada um está. Minhas irmãs. E além de nos purificar, Senhor,
Salva-nos, Jesus. Salva-nos, Senhor. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me não só do que eu preciso me livrar, mas salva-me nesta grande tribulação. Salva-me, Jesus, nessa grande tribulação. Nesse grande sofrimento. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Dai-me a graça de crescer na humilhação. Dai-me a graça de me fortalecer no desprezo, quando sou desprezada. Dai-me a graça, Senhor, de me santificar com os ventos contrários, com os julgamentos. Dai-me a graça, Senhor, de contemplá-lo na dor física, espiritual, psíquica. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos essa graça, Jesus. Porque a minha casa é casa de oração. E eu tenho tomado banho todos os dias, Jesus. Na Eucaristia, na oração pessoal, nas minhas devoções, na caridade, no acolhimento. Mas, Senhor, também, o Senhor me mostra que ainda tem sujeira, pequenas sujeiras ou grandes sujeiras que eu não estava percebendo, como a imagem daquela pessoa no lamaçal, e ela vai tomando banho, para ela já está limpa, porém ela vai descobrindo as pequenas sujeiras que somente o Espírito Santo pode revelar. Eis-me aqui, Jesus, luzia. Eis-me aqui, Jesus. E na Jesus, sua presença. E Jesus tem uma palavra tão linda para dirigir bem ao seu coração. Você que tem sofrido tanto. Ele diz que para Ele nada é impossível e que não existe nada que esteja perdido. Ele diz ao seu coração que não era, para que você, quando você diz, para mim já era, depois de tudo que estou vivendo, depois da minha realidade, Jesus quer dizer, como Ele disse a Nicodemos, quando Nicodemos disse, Senhor, mas para mim já passou da hora, eu já estou velho, como pode acontecer isso de eu nascer de novo? Vem muito forte no meu coração, Jesus está dizendo, nunca é tarde, porque é o Espírito que te faz renascer. Nunca é tarde, você que está dizendo, mas agora eu já perdi a oportunidade. Não, para Deus nada é impossível. Jesus está dizendo, para mim nada é impossível. Se eu disse a Nicodemos, mesmo idoso, que ele podia renascer, você, mesmo no fundo do poço, pode ressurgir. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão forte, dirigida a pais de família, mães de família, dirigida a pessoas que estão com problemas profissionais, pessoas que estão com problemas com seus filhos, pessoas que estão endividadas, pessoas que acham que não tem como reverter mais essa situação. O seu grande amor, como cantamos, Senhor, manifesta o teu grande amor que tudo pode curar. E você que está dizendo, mas se você soubesse o que eu já passei, se você soubesse o que eu já sofri, se você soubesse a minha vida, sim, Jesus está falando, eu conheço a sua vida e sei que você sofreu além da medida da maioria, mas nunca é tarde para eu te devolver e restituir a alegria de viver, porque a sua casa voltará a ser a casa de oração.
Amém, Manifesta, Jesus. Senhor, Obrigada, Senhor. o teu poder. Vamos cantando e agradecendo. Manifesta, Senhor, O louvor a liberta, tua cura. força. Manifesta, Senhor, nesse lugar. Manifesta, Senhor, aqui. O teu grande amor, Manifesta hoje, que Senhor. tudo pode Na canção curar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Todas as frentes de missão. Com prodígios, milagres, sinais. Os membros da canção nova, Jesus. Manifesta, Senhor, nesse lugar, nessa vida, o teu grande amor, Nós ainda, Senhor. que tudo pode curar. Quero pedir que você ore pela canção nova, porque no próximo mês vai completar 2 anos de eternidade do Padre Jonas. Mas nós ainda nos sentimos órfãos. Eu me uno a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Porque a dor é na carne. E nós nos sentimos órfãos. Ainda, Senhor, tenho que declarar isso. E nos parece, Jesus, que esse barco que está em alto mar passa por grandes turbulências, a ponto de nos naufragar. Mas, Senhor, Tu és o Deus Salvador, o único capaz de nos salvar. E eu digo as palavras de Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos o Senhor nesse barco, porque esta obra é Tua, esta comunidade é Tua. Os membros, cada pessoa missionária, consagrada, é Teu. Eu sou Tua, Senhor. Somos Teus, Senhor. Mas, Senhor, cura o nosso coração. Dai-nos o Espírito Santo. Padre Jonas foi Mr. Pentecostes. Inflama-nos do Espírito Santo, Senhor. Filhos do Padre Jonas, espalhados por toda a face da terra, que não são apenas os membros do dia 2 de fevereiro, da consagração, dos jovens que vieram e passaram pelas etapas formativas, que hoje são casados, que hoje são padres, que hoje são celibatários, solteiros, todos os estados de vida, mas todos os que nós encontramos que dizem: eu sou filho espiritual do Padre Jonas, como Eros, como Dunga, que me visitou esses dias, como você que vem na canção nova e quando encontra um de nós, abraça e diz: deixa eu lhe dar um abraço, Luzia, porque eu estou abraçando o Padre Jonas. Eu nunca tive a oportunidade de abraçá-lo, mas ele deixou que eu te abrace hoje. E tanto o Senhor, que são padres, que me abraçam, bispos, que chegam e dizem: eu sou filho do Padre Jonas. E até aqueles que testemunham: olha, eu não podia falar muito,
Mas no silêncio do meu coração, eu fui gerado pelo Padre Jonas, pelo carisma do Padre Jonas, pelo acolhimento do Padre Jonas, pelo Mister Pentecostes. Senhor, eu testemunho assim, para que aqueles que estão conosco orem por nós agora, até nessa bênção que daqui a pouquinho nós vamos ter, seja para todos esses filhos e filhas, e aqueles que serão filhos e filhas do carisma Canção Nova, para o futuro que eu não vou conhecer, porque a minha vida está passando, Senhor. Está chegando quase a hora da colheita, mas nascerão pelo carisma de ser uma canção nova para o mundo, homens novos para um mundo novo, e serão, Senhor, mensageiros do Maranatá. Vem, Senhor Jesus, vem hoje, vem agora, vem, Senhor, na vida de cada filho teu, mas vem também, Senhor, nós clamamos, como no livro do Apocalipse, vem, Senhor Jesus, porque nós o esperamos em glória, a sua volta gloriosa. Vamos dizer todos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem na minha casa. Vem na minha vida. Vem na minha vida. Vem em glória, Senhor. Vem em glória, Jesus. Obrigada, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.
Vamos aplaudir Jesus, Ele mesmo que quis nos abençoar, e vamos tomar posse dessa bênção. Aplauda com força e diga em resposta a essa grande bênção que Ele te deu: eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Ergue a mão e toma posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Mais uma vez, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de... E o rincão já está enchendo. Que lindo vocês, cantem conosco. Eu tomo posse da graça, tomo posse da cura, Senhor, para sua casa. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas, bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Há sempre um novo milagre para você. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes, porque Ele quer libertar e curar todo aquele que crê. Sou eu, é você. Ergue a mão e toma posse. Eu tomo posse da cura, Senhor. Eu tomo posse, Jesus. Tomo posse da bênção de hoje, porque Deus tem uma bênção para hoje. Para aqueles que não estão acreditando, que não acreditam, que estão desanimados, vamos cantar por eles bem forte aqui. Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Olha agora. Eu espero em tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor.